Signo de Leão, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Eu vou fazer uma leitura temporal aqui, não é uma leitura particular, não vai ressoar com todo mundo, blá blá blá, whiskas, blá blá blá. Vamos para a leitura, porque todo mundo já está cansado de saber essas frases iniciais. Só quero agradecer você inscrito no canal. Muito obrigado de coração, tá? Você que ajuda o canal de todas as formas, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ajuda pelo valeu demais, muito obrigado também de coração, ok? Hoje utilizando o The Guardian of the Night Tarot, vou utilizar também o Diário de uma Bruxa, tá? Vamos lá, meus amores, daqui a pouco eu mostro a lâmina. Aí vocês vão saber que tarô que eu tô falando. 8 de espadas, o sol. O sol causando um 8 de espadas. Vou ter que entender por quê. Ai, ai. Não, muitas lâminas. Nossa senhora. É que o tarô é gigantesco também, né? 4 de copas. Dá pra entender aqui alguma situação. Mas tem uma finalização aqui, meus amores. O enforcado. 4 de copas com enforcado é complicado. O julgamento, tarô, por gentileza. O julgamento. O eremita. Interessante, meus amores. As de espadas no fundo do deck. Eu vou fazer o seguinte. Clarifica o sol isoladamente aqui, tarô, por gentileza. O sol isoladamente. O que o sol está dizendo aqui? A roda da fortuna. Eita, leoninas, leoninos, é um golpe de sorte, alguma coisa bacana que acontece aqui, te bota numa posição de autossabotagem, hein? Como assim? Tipo, aquele é muito bom para ser verdade, sabe? É uma situação um tanto quanto complicada. 5 de pentáculos no fundo do deck é perigoso, hein? Quando sai no fundo do deck, essas lâminas aqui, mostra que elas têm uma predisposição a sair aqui no jogo. Tarô, por gentileza, fala pra mim do 8 de espadas com o sol. Por gentileza. Oito de espadas com o sol, 4 de pentáculos, um apego ao cavaleiro de paus. Afe Maria. Ah, leoninas, leoninos, do meu pequeno coraçãozinho, minha princesa, meu princeso. É isso mesmo. 4 de copas com o enforcado, 10 de copas. Deixa eu usar aqui. Alguma situação familiar ou que envolve pessoas. O julgamento, 8 de espadas de novo com eremita. Clarifica esse 8 de espadas aqui, tarô, por gentileza. O 2 de espadas. Nossa, quando também cai 8 de espadas, 2 de espadas, fica lá a torre no fundo do deck. Né? Meus amores, nós abrimos com a lâmina do 8 de espadas. Essa lâmina aqui. Né? Clarificada pelo sol. Na sequência, nós temos o 4 de copas. Certo? Clarificado pelo enforcado. E se nós percebermos aqui, né, tanto 4 de copas quanto o enforcado estão numa posição complicada. Ambos estão meio que de ponta cabeça aqui, né? Na sequência, o julgamento clarificado pela lâmina do eremita. Essa situação do 8 de copas com o sol, né? Lembrando que o sol foi clarificado pela roda da fortuna, tá?
Só que essa situação do 8 de espadas com o Sol veio clarificado pelo 4 de pentáculos e o Cavaleiro de Paus. É uma leitura alerta aqui, tá? É uma leitura alerta, vão ter outras informações, calma. Mas a verdade é que é o seguinte, tem alguma coisa boa acontecendo, ou alguma coisa boa que vai acontecer aqui para leoninas, leoninos. Levando em consideração que a roda da fortuna ela veio clarificando o som, eu não vou precisar nem explicar como é que ela funciona, porque aqui realmente é alguma coisa muito bacana. É como se uma chave estivesse virando para vocês aqui, leoninas, leoninos, do meu pequeno coraçãozinho. Aliás, uma chave não, a chave, né? Que roda da fortuna com o Sol é um golpe de sorte, é alguma coisa muito bacana, é alguma coisa extremamente forte, né? É alguma coisa que vale a pena. A gente pode estar falando de trabalho, de relacionamento, a gente pode estar falando de tudo dando certo, as coisas começarem a dar certo aqui. Só que essa situação causa um 8 de espadas. O que é um 8 de espadas? Uma sensação de aprisionamento, uma situação de autossabotagem, né? Uma situação de não conseguir enxergar as saídas para algumas situações, tá? E o que me causou estranheza, porque como uma coisa bacana pode causar um 8 de espadas. E aí a gente clarificou, né? E chegamos aqui nesse 4 de pentáculos, que veio clarificado pelo Cavaleiro de Paus. Vamos falar do Cavaleiro de Paus numa situação não digo lado sombra, tá? Mas é uma situação um pouco mais... vamos colocar ele no lado sombra aqui, para facilitar, tá? Cavaleiro de Paus no lado sombra é algo extremamente inconstante, né? Algo que chega, algo que vai, se é uma pessoa que não tem palavra, se é uma situação que não fica, né? Uma situação que não tem uma estabilidade. Que é ao contrário do 4 de ouros, que traz essa estabilidade, mas nesse caso aqui, o 4 de ouros está falando de uma situação de apego. Ele veio clarificando 8 espadas. Eu vejo aqui que leoninas, leoninos podem não querer acreditar ou não estar acreditando, caso já esteja acontecendo, que as coisas podem melhorar. Mas isso acontece por quê? Porque muitas leoninas, muitos leoninos ainda estão presos a uma energia de apego nessa situação do nada funciona para mim, as coisas não acontecem, as pessoas não ficam na minha vida, tudo tem uma montanha russa, né? Tem uma inconstância direta. Sabe quando a gente fica presa nessa energia e quando alguma coisa boa acontece, quando vem alguma situação interessante, a gente olha e fala, nossa, mas não pode ser verdade uma coisa. Isso não pode ser verdade. Só que olha que terrível e quanto o poder da palavra e do pensamento, do sentimento, quanto poder tem tudo isso, tá? No centro da energia nós estamos com 4 de copas clarificado pelo enforcado. O 4 de copas é um processo de insatisfação. Quando a gente profetiza muito, mesmo que por crença limitante, talvez a gente até não entender que tem essa crença, mas a gente percebe que a gente acaba de uma certa forma entrando nessa energia do não merecimento, tá? As coisas de fato realmente acontecem para que nós não tenhamos merecimento aqui. E olha que interessante, o que encabeçou, o que clarificou o 4 de copas e o 10 de paus, o enforcado, foi o 10 de copas, né? É como se o universo estivesse entregando de bandeja alguma coisa muito bacana para leoninas, leoninos, e vocês estivessem estagnados, parados dentro de uma eterna energia de insatisfação, sabe? E não é uma energia de vocês, Leão. Vocês não são assim, né? Leoninas, leoninos têm uma vontade muito grande de viver, de explorar, de fazer, de acontecer, de aparecer. E aqui o que eu estou vendo é muita gente que está dentro de um processo complicado.
de insatisfação, de não entendimento, de não merecimento, de não merecer as coisas boas, sabe? Pessoas que vivem de cabeça baixa ou vivem de certa forma isolados, retraídos aqui, reclamando. E quando acontece alguma coisa boa, quando tem qualquer coisinha bacana, é como se você não merecesse, é como se você olhasse para isso com desprezo. Sabe, tipo, nossa, eu não mereço, eu não muita gente aqui não sabe nem por que faz isso, né? Não entende por que não tem esse merecimento, né? Por que esse sentido de não merecimento aqui para leoninas, leoninos, tarô? O que acontece? O que acontece com eles? Vamos lá. O julgamento. Provavelmente você foi julgado de alguma certa forma quando aconteceu alguma coisa bacana, né? Sofreu algum tipo de apontamento de dedo, né? A imperatriz, uma mãe, talvez uma situação que vem até de antes de você nascer, quando você estava aqui na barriga da sua mãe, né? E toda hora sendo julgada, toda hora sendo julgado, toda hora sendo apontada. E aí, óbvio, né? Conseguem alguma coisa, de repente chega a mãe e fala assim, ah, mas não fez mais do que obrigação, ou tipo, isso daí não tem valor, alguma coisa assim. E aí você cresceu não merecendo. Como que uma criança, né, que passa por muitos e muitos julgamentos aqui, depois de adulta, tem o sentido no merecimento? E aí tem muita questão que entra, né, daquela pegada de o mundo hoje, né, fala de muita situação energética, a lei da atração e tal, né? E aí você entra nessa energia e acaba manifestando essas coisas de forma errada. Por quê? Porque não tem um entendimento do ressignificar. Sabe, Lions? Seis de copas. O julgamento com a imperatriz Seis de copas. Alguém aqui, talvez aqui é alguém que foi criado por uma madrasta, que era o cão chupando manga, ou talvez nem era o cão chupando manga, mas era uma pessoa que estava infeliz, né? E gente infeliz é fogo, contamina, é tipo laranja podre dentro de um cesto cheio de laranjas maravilhosas, sabe? O que acontece, meus amores? Eu vejo muita situação de introspecção aqui. E Lions, não é a energia de vocês. Não é, de fato não é. Essa introspecção, essa situação complicada, isso não é de vocês. Nós temos finalizando aqui o julgamento que foi clarificado pelo eremita, né? Eu vejo que para algum grupo, para algumas pessoas do signo de Leão, eu fico triste porque é uma mensagem tão bacana e chega para tão poucas pessoas, porque as pessoas são tão fúteis hoje, ultimamente, e a única questão, elas querem olhar para os próprios umbigos, né? Tipo, não se interessam em desenvolver. O eremita aqui me mostra que tem algumas pessoas do signo de Leão que estão em um processo de autodesenvolvimento, que estão tentando entender essas questões e estão tentando realizar uma transformação ou até mesmo ressignificar essas questões de julgamento. Nós voltamos com a lâmina de julgamento aqui, no final, né? Tentando entender, só que assim, é complicado crenças limitantes, porque a gente precisa identificar o que foi criado, o que foi ali implantado, e a partir daí é onde a gente precisa ressignificar, tendo o entendimento de que um passado não existe mais, sabe? E essa parte é um pouco mais difícil, porque cria um estigma, fica cravado, fica gravado na gente isso, né? Tarô, fala para mim aqui dessas pessoas que estão em um processo de tentativa de autoconhecimento, querendo estudar, estudando sobre espiritualidade,
tentando transmutar essas energias. Por gentileza, 9 de espadas, 8 de espadas, 2 de espadas. Preocupação, ansiedade, mas eu vou ajudar aqui, calma aí. 3 de copas. Fala do 3 de copas. Rei de copas. Tentando expor sentimentos, né? Você pode estar lidando com alguém da energia de câncer, escorpião ou peixes que talvez queira te ajudar, talvez esteja tentando te ajudar. E quando eu falo dessas energias, é importante que eu não estou falando do signo solar, e sim de ter essa energia. Tarô, fala mais, por gentileza. Não quer falar mais? Não fala, não tem problema não. Fala mais, Tarô, por gentileza. O 10 de pentáculos. Tem muita gente vibrando aqui, mas não está conseguindo. Vamos lá, já vamos começar por esse 9 de espadas aqui, né? É importante ter em mente, Lion, que se você está nessa energia, nessa situação, caiu uma lâmina aqui, 2 de copas. Pode ter alguma questão a ver com relacionamento também. Se você está nessa energia aqui, Lions, é importante você ter em mente que a preocupação não resolve absolutamente nada. Se preocupação ajudasse em alguma coisa, o Brasil era um país de primeiríssimo mundo. Porque o que tem de gente preocupada nesse país é uma coisa incrível, né? Aqui o importante é você entender aonde você está e como você está. Lions, para você poder sair dessa energia, transmutar essa energia e de fato fazer uma transmutação, não é só adquirir conhecimento sobre as situações, mas sim adquirir conhecimento sobre você, como você funciona, de que forma talvez você conseguiria mostrar para você que lidando com recompensas mostra para você que algumas questões não fazem mais sentido lá do passado, sabe? Algumas pessoas gostam de comprar roupa, outras pessoas gostam de comprar pertences, outras pessoas gostam de fazer exercício, outras pessoas gostam de ficar quietos no seu canto assistindo um Netflix, sabe? Quando você identifica uma crença limitante, por exemplo, relacionada a dinheiro, né? Ou relacionada a relacionamentos. Por quê? Porque seus pais talvez não tiveram um relacionamento exemplo, porque talvez se tivesse tido muita escassez financeira na infância, né? E isso de certa forma te estagnou, te estigmatizou aqui. Quando você identifica isso, identifica de onde vem, você precisa ressignificar essa situação. Para ressignificar essa situação, você precisa se recompensar. Você precisa mostrar para você que para cada situação de autossabotagem, existe uma recompensa quando você não olha para isso com sentido, com significância. Entende? Então, por exemplo, eu tenho um problema de escassez financeira e tal, né? Vamos lá, vamos entender aqui, para quem está com problema de escassez financeira, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas tudo bem. Vamos entender quem está com problema de escassez financeira aqui, né? Porque minha mãe e meu pai sempre lutaram, batalharam para conseguir as coisas e nunca conseguiam, e parece que eu sigo no mesmo caminho. O entendimento do dinheiro, né? Quando você olha para o seu passado e vê que seus pais batalharam pra caramba e não conseguiram, o que você entende? Que é a mesma coisa. Você entende que você vai ter que batalhar, vai ter que conseguir, mas você nunca vai ter sobrando, nunca vai ter para poder desfrutar. Sabe por quê? Porque você não se coloca como merecedor ou merecedor disso, né? Tem alguns cursos que falam sobre essa prosperidade financeira e tem um até que eu acho interessante, né? Comece pelo papel higiênico. E não é a marca do papel higiênico, não.
é a posição em que você coloca ele no banheiro. Vamos imaginar que aqui é a parede, tá? E esse daqui é o rolo de papel higiênico. Então ele está aqui. Por onde que você puxa o rolo de papel higiênico? Por essa parte aqui ou o papel fica escorrido na parede? Se o papel fica escorrido na parede, é porque você está em um processo de escassez. Se o rolo está aqui, ó, para cá, é porque você já tem uma iniciação para sair fora desse processo de escassez. Sabe onde está a mágica? Não é no rolo do papel higiênico e não é na posição. É no você lembrar disso. Porque toda vez que você for colocar o papel higiênico, você vai lembrar do que eu falei. Se ele tiver para a parede, é escassez. Para cá, não é. E você sempre vai colocar para cá. Você começa a condicionar o seu cérebro, aqui, Lions, a tudo que envolve escassez, você faz o contrário, você faz uma movimentação contrária. É onde o seu cérebro começa a se reprogramar. Recebeu o seu salário, pô, tem um monte de conta para pagar, mas recebeu o seu salário, pega um 10%, pega um negocinho ali, não precisa ser 10% no começo, mas vai fazer alguma coisa que você gosta. Vai comprar uma roupa, vai comer um pastel, vai comprar uma coxinha, whatever. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é algo por você. Não é pagar conta, não é pagar aluguel, não é pagar a CIA, não é isso. Não estou falando que você não tem que pagar, não é isso. Não é isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer quando você receber o seu dinheiro é pegar uma parte e se agradar. Qual que é o sentido de trabalhar se não há merecimento? Qual que é o sentido de trabalhar se eu não posso receber o meu salário e comprar um pastel? Aí você perde o tesão de trabalhar. Você começa a olhar para o seu trabalho como algo que te traz peso e não te traz a possibilidade. Entra dentro de um ciclo de escassez. Entende? Começa a observar essas questões lá. A mesma coisa com relacionamento. A mesma coisa com qualquer outra coisa que te dá o sentido de merecimento ou não merecimento. Compreende? Ah, Flávio, como assim a mesma coisa no sentido de relacionamento? Né? O famoso toda hora profetizar, eu tenho o dedo podre. Não é que você tem o dedo podre. Será que você está pronto para um relacionamento realmente bacana? Sendo que toda vez que você entrar dentro de um relacionamento, independente do que acontece, você já entra com esse pensamento de que tem o dedo podre e de que alguma coisa ruim vai acontecer. E mesmo que seja um puta de um relacionamento, um mega de um relacionamento, alguma coisa ruim vai acontecer. Entende? Você não vai olhar para os processos. Agora, como que você ressignifica isso? Ah, porque seu pai e sua mãe brigavam, porque seu pai e sua mãe se separaram. Como que você ressignifica isso? Primeiro, seu pai e sua mãe tiveram um processo deles. Isso é um problema sexual deles, não é seu. Você não precisa seguir passo de pai, você não precisa seguir passo de mãe, você não é a continuação deles. Você é um ser único que veio aqui, você tem, a sua digital é igual ao do seu pai e de sua mãe? Seu CPF, seu RG, é o mesmo número? Então por que tem que seguir passo de pai e mãe? Olha para o seu pai, olha para a sua mãe, se estiverem vivos, se estiverem falecidos, indiferente. Fala assim, olha, vocês tiveram o processo de vocês, não é para falar assim, mas vocês tiveram o processo de vocês e está tudo bem, eu não preciso seguir os mesmos passos. Você já corta aí com força alguns estigmas que vieram. E daí por diante a sua alegria. Gente, eu não vou me estender muito nesse assunto, porque senão vai virar um negócio muito maçante, muito complicado. Acabei falando dessa situação porque eu percebi e senti no coração que eu precisava falar sobre isso. E nem é o meu intuito aqui, né? Obviamente que eu tenho a vontade de fazer alguns vídeos
relacionados a esses temas, essas questões, né? Mas hoje eu senti a necessidade. Por quê? Porque eu quero ver você, Lion, saindo dessa energia. Eu quero ver você, Lion, transmutando essas questões. Se conheça, Lion. Se entenda. Identifique aonde estão os seus gaps, identifique aonde estão as suas crenças limitantes. Tá? Porque as crenças limitantes, elas agem exatamente, olha, só para finalizar, as crenças limitantes, elas agem exatamente como espíritos que vêm te atormentar, se alguma coisa foi feita, uma macumbinha, ou um espírito ali um pouco mais denso, esses carinhas chatos, né? Esses capivarinhas astrais aí. Né? Como é que eles atuam? Você chega, e é assim que a crença limitante funciona. Você está em pleno ali, né? Foi feito algum tipo de trabalho espiritual para você, vamos supor, né? Aí o espírito chega, olha e fala assim, não, ó, tá com um padrão vibracional legal, a gente não consegue chegar perto do serzinho de luz, não vamos conseguir prejudicar, né? Infelizmente vamos falar para quem fez o trabalho que não vai dar certo, não. Eles vão olhar e falar assim, ó lá, tá com um padrão vibracional bacana ali, tá legal. Eles vão começar a pegar tudo que está à volta, tudo que pode te atingir, tudo. Então vão começar a mexer com parente, vão começar, que está no padrão zoado, vão começar a quebrar algumas coisas, vão começar a fazer algumas coisas darem errado, você está no trânsito, vai botar um infeliz para ficar buzinando atrás de você, até que você perde a paciência, explode e o seu padrão vibracional cai e eles vão lá e grudam, que nem velcro. É assim que funciona a crença limitante no seu cérebro. Tá bom, meus amores? Para leituras particulares, na descrição do vídeo tem o link, está escrito clique. Onde eu acho a descrição do vídeo? Debaixo do videozinho tem um maisinho, ou saiba mais, alguma coisa assim. Como funciona a minha leitura? Ih, tinha um bicho aqui. Como funciona a minha leitura? 1h30 de atendimento, tá? Um bate-papo bacana, gostoso, saudável, tranquiletes mesmo, tá? Ao vivo, por videochamada. Eu e você e eu, e ela veio, a bebê veio, meu amor. Agora eu vou só fazer assim, porque uma pessoa chata no signo de Virgem veio me criticar, falando que eu chamei ela de Aspone. Ai, você mexeu com os felinos. Nossa Senhora, como eu tenho preguiça de gente chata. Meu amor? Enfim, meus amores. Tem algumas vagas para o mês de julho, tá? Flávio, eu não quero o mês de julho, eu quero o mês de agosto. Manda uma mensagem para mim escrito agosto. Você vai entrar numa pré-lista. Quando eu abrir as vagas, quem tiver nessa pré-lista vai receber as informações antes da galera que vê o conteúdo no YouTube, tá bom? Vai ter essa possibilidade aí, ok? Minhas outras redes sociais, @Flávio Tarot, é o mesmo nome do canal, com T mudo. Lembrando que por lá eu não falo sobre, não tem como eu passar informações sobre leituras, porque meu controle é feito pelo WhatsApp, ok, meus amores? E no mais, vou agradecer, espero poder ter ajudado de uma certa forma. Se eu ajudei, deixe seu like, deixe seu comentário, ok? E semana que vem estamos aí novamente. Um ótimo domingo, uma ótima semana, um beijo para você, fica com Deus e até a próxima. Deixa eu pegar minha canetinha que desliga aqui. Enfim. Tchau, meus amores, fiquem com Deus.